Olá, sejam bem-vindos ao programa Hora da Aprendizagem. Eu sou Patrick Estival Chaeric. Meu nome é Gabriel Francisco dos Passos. E eu sou Valdemar Neto. E hoje aprenderemos sobre as conjunções e as preposições. As conjunções são palavras invariáveis que ligam duas orações ou dois termos de mesma classe gramatical. Então, as conjunções elas são divididas em duas classificações, as subordinativas e as coordenativas. Nas subordinativas, claramente há uma ideia de subordinação da segunda oração para a primeira. E quem vai dar essa impressão é a própria conjunção. Tanto que nas coordenativas tem essa mesma ideia, só que com orações coordenadas. A começar pelas orações coordenativas. A aditiva, que dá uma ideia de adição, como o próprio nome já diz. E como exemplo tem a própria preposição e. Tem uma frase de exemplo aqui. Eu moro em Curitiba e gosto de viver aqui. A frase eu moro em Curitiba é adicionada pela outra oração, que é gosto de viver aqui. Segundamente, existem as conjunções adversativas. As conjunções adversativas elas dão uma ideia de oposição. Como eu tenho um exemplo aqui. Carmênio gosta de estudar, porém não consegue aprender. Aqui é enfatizado que o Carmênio, apesar dele gostar de estudar, ele não consegue aprender, então há uma certa oposição nessa oração. O próximo é a conjunção alternativa, que ela vai dar uma ideia de possibilidades ou uma própria alternância. Ou é tal coisa, ora isso, ora aquilo. Por exemplo, essa frase. Ou você se comporta, ou eu te coloco de castigo. São duas possibilidades. Portanto, a conjunção alternativa vai dar essa própria ideia. As conjunções conclusivas. A depender do contexto, tem alguns exemplos de conjunção conclusiva, como logo, portanto e por isso. Um exemplo de oração é: eu gosto de comida salgada, portanto estou comendo pipoca. É uma justificativa por que ele está comendo pipoca, não é uma explicação. E por fim, nas conjunções coordenativas, existem as conjunções explicativas, como classificação. Elas vão dar uma ideia de justificativa. Ao contrário das conclusivas, elas não vão usar... Elas vão elas vão de fato explicar a oração anterior. Elas não vão concluir a partir da ideia da oração anterior. Como exemplo, eu fui ao parque porque os meus pais se sentem bem. Os meus pais se sentem bem, é por isso que eles foram ao parque. Eu não estou concluindo isso, eu estou explicando por que eles foram ao parque. E agora falaremos sobre as conjunções subordinativas, que torna a segunda oração subordinada à primeira, que são elas as causais, as comparativas, as concessivas e as conformativas. As causais explicam uma ação ocorrida na primeira oração, como podem ver no exemplo. Não pude comprar um CD porque ele estava em falta. Porque ele estava em falta explica o porquê o sujeito da oração não pôde completar a ação que foi comprar um CD. E nas conjunções comparativas dão a ideia de comparação entre duas orações, como no exemplo, ela falava mais que o papagaio, aonde ela, o sujeito, está sendo comparada com o papagaio. Agora teremos as conjunções concessivas, onde elas admitem uma contradição, trazendo uma ideia de apesar de, como na oração embora estivesse cansado, fui ao shopping, dando a ideia de que apesar do cansaço do sujeito, algo que o impediria de realizar a ação, ele a realizou mesmo assim, dando esta ideia de contradição. E agora teremos as conformativas, que apresentam a ideia de conformidade ou de concordância, como no exemplo, cada um colhe conforme semeia, aonde a primeira oração terá resultados conforme a realização da segunda. Bom, eu vou falar um pouco sobre as consecutivas. As consecutivas dão ideia de consequência. As principais conjunções consecutivas são que tal, que tanto, que tamanho e que tão. Um exemplo seria: falou tanto que até ficou rouco. Finais. Expressam ideia de finalidade, objetivo. Um exemplo: todos trabalham para que possam sobreviver. Exemplos de conjunções finais: para que e a fim de que. Proporcionais, ideia de proporção.
Principais conjunções proporcionais são à medida que, quanto mais que e ao passo que. Um exemplo seria à medida que as horas passam, mais ele fica com sono. Bom, agora falar um pouco sobre a preposição. Preposição é uma palavra que liga dois termos da oração, diferente da conjunção que liga duas orações. Normalmente, há uma subordinação do segundo termo ao primeiro termo. As preposições são muito importantes, pois elas fazem a coesão textual dentro da própria oração. E agora falaremos sobre as preposições essenciais, que são palavras formadas exclusivamente por preposições. E também teremos as preposições acidentais, que são palavras que não pertencem à classe das preposições, que são de outras classes gramaticais. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as locuções prepositivas. A própria palavra locução, ela já dá a indicação de que eu tenho dois ou mais vocábulos dentro de um mesmo sentido. Nesse caso vai ser o sentido da preposição. Como exemplo, tem ao lado de, graças a par de, acima de. Dentro das locuções prepositivas pode haver uma união de palavras que podem ser de outras classes gramaticais também, como pronomes, etc. Essas uniões elas podem ser divididas de duas maneiras: as combinações e as contrações. A contração tem uma mudança fonológica dentro da palavra, enquanto na combinação não tem nenhum tipo de mudança fonologicamente. Como exemplo, nós temos aqui a preposição a mais o artigo os dá origem à palavra aos, ou seja, é uma combinação. E dessa mesma maneira acontece com a palavra de mais a palavra esta, que dá origem à palavra desta. Como exemplo de contração tem a palavra em mais a palavra no, que dá origem à palavra nos. E a palavra de mais a palavra aquela, que dá origem à palavra daquela. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha aprendido. Tchau!